Bom, agora nós vamos dar uma olhadinha aqui no motor DC, motor de corrente contínua. Então, como que está feita a ligação aqui? Aqui tem uma fonte, a fonte está alimentando os 24 volts aqui, os 24 volts daqui, alimenta o módulo, né, para poder alimentar os sensores. E nesse caso aqui a gente tem aqui a fonte contínua, e aqui é uma fonte, no caso, variável, né, também corrente contínua, mas é variável. Então o que a gente está fazendo? Está colocando em comum com o negativo daqui, ligando com o negativo aqui do voltímetro. E aqui esse motor, ele basicamente tem que colocar, aqui está negativo e positivo, ele gira no sentido horário. Se tiver ao contrário, tiver negativo embaixo e positivo em cima, ele gira no sentido anti-horário. Ele possui encoder angular e são dois canais, são os canais A e B. Esse canal A e o canal B, cada um deles está ligado aqui no osciloscópio, para a gente já dar uma visualizada. Então eu vou girar um pouquinho aqui o potenciômetro. Então, como é um motor de corrente contínua, a gente consegue controlar a velocidade dele conforme a gente vai aumentando a tensão. Maior tensão, maior velocidade. Menor tensão, menor velocidade. Então aqui eu vou começar a girar. Podem observar que está aumentando aqui a tensão, tá 2 volts nada, 4 volts nada, 5, 6 volts ainda não, 7, 8. E depois quando tá ali, depois dos 9 ali. Deixa eu aumentar aqui mais um pouco. Então, a tensão menor que tá, deixa eu jogar em 8 volts. Ó, em 8 volts aproximadamente ele já tá girando. Se aumenta a velocidade, ele aumenta ali. Então a gente consegue observar quando a gente tem aqui dois canais. Vamos tentar aqui bem pouquinho. Os dois estão piscando ali. Talvez não dê para visualizar na câmera, né, e no celular. Mas os dois estão piscando. Parece que os dois são acesos juntos, mas não. Pisca o amarelo, depois pisca o vermelho. Então aqui está no sentido horário. Então a gente vai perceber um padrão aqui no formato de onda, no sentido horário e anti-horário, com base no encoder. Então quando a gente tem dois encoder, além de a gente conseguir calcular, por exemplo, a velocidade, né? E nesse caso também você vê a posição ali do disco, né? Você também consegue determinar se ele está no sentido horário ou anti-horário. Por que isso? Por causa que um encoder, né? Um sensor está defasado do outro em 90 graus. Então um aciona antes que o outro 90 graus. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós temos o osciloscópio. Então nós temos ondas quadradas, né? Porque ele fica liga, desliga, liga, desliga ali. Então deixa eu tentar aqui, deixar mais ou menos aqui. Vou dar um stop. O que a gente consegue observar, né? No caso, vamos colocar aqui em run de novo, só para visualizar aqui algumas medidas. Dá um stop. Ele fala que tensão de pico a pico. No caso, né, o valor mínimo e máximo aqui, canal 1, canal 2, 13 volts, né? Tensão média aí, a frequência está em 65 Hz, né? Duty cycle, quanto está em 1 em relação a 0, tá? 45% aí. E no caso, o tempo aí de subida. Mas de qualquer forma, o que nos interessa é o seguinte. Deixa eu colocar aqui em run. Eu vou aumentar a velocidade. Vou aumentar a tensão. E vou aumentar a velocidade. Aliás, já está no valor máximo, então deixa eu diminuir. Conforme eu vou diminuindo, a gente pode observar que a onda vai ficando cada vez maior, né? Que até parou totalmente. Então, conforme eu aumento a velocidade, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mudar para esse outro. Conforme aumenta a velocidade, o tamanho da onda é menor, né? Porque os pulsos são mais rápidos. Então aqui, ó, ele vai diminuindo. Vamos ver mais um aqui. Aqui fica mais claro para a gente observar. Então, aqui tá mais ou menos constante.
né? Agora eu vou começar a reduzir a tensão. Reduzindo a tensão, ó, o formato da onda tá aumentando. Então a gente consegue, tanto pela onda do canal A ou do canal B, porque é uma das duas a gente consegue determinar aí, né? Por exemplo, velocidade, essas informações aí. Mas vamos voltar aqui. Eu vou dar um stop. Vamos observar aqui, ó. A gente pode ver que o canal B, né, ele sobe antes que o A. Então, podemos observar aqui, por exemplo, que o B subiu antes que o A, ou seja, ele foi acionado antes que o A. Agora eu vou trocar o sentido ali. Para eu trocar o sentido, basta eu trocar a posição desses dois aqui. Eu vou inverter ali. Daí o que vai acontecer? Se no sentido horário o B está acionando antes que o A, né? A gente pode até fazer isso daqui, ó, para ficar mais fácil visualizar aqui, ó. O B começa, né? O azul começa antes que o A. Ele sobe antes que o A. Então tá no sentido horário. Agora quando for pro sentido anti-horário, a gente vai observar que é o contrário aí. Vou desligar aqui. Agora está no sentido anti-horário, né? No caso ainda não, né? Eu vou apertar aqui e vou dar um pause também. Agora, se a gente for observar, o A sobe antes que o B. Eu vou subir aqui de novo, ó. Vou deixar aqui centralizado. Vou subir aqui, ó. A gente consegue observar que o A subiu antes que o B. Por quê? Porque está no sentido, no caso, anti-horário. Então a gente tendo um encoder aí de dois canais, né, AB, no caso a gente consegue determinar o sentido de rotação, se está no sentido horário ou anti-horário, além de saber posição e velocidade. Tem alguns encoders ainda que possuem um terceiro canal, que a cada uma volta completa, ele dá um pulso. Então isso ajuda também a você saber quantas voltas foram dadas. Nesse caso aqui teria que analisar quantos furos tem o disco, aqui eu não cheguei a analisar, mas você verifica quantos furos que tem. Vamos supor que tenha 30 furos, então a cada 30 furos, cada 30 pulsos é uma volta. Então você consegue ter uma precisão aí maior aí, né, do motor, né. Então antes a gente tinha o motor, só ligava e desligava em malha aberta. Agora em malha fechada você tem a informação aí agora de qual que é a posição dele, né? Qual que é onde ele está localizado, qual que é a velocidade, posição aí. Então esse experimento era basicamente isso daí. Eu não liguei aqui ainda no CLP, mas eu vou ligar esse motor também no CLP para conseguir observar algumas coisas, por exemplo, PWM.